Olá a todos. Na última aula, nós estávamos conversando sobre um grupo importante de micro-organismos, que são os corpos gram-positivos. Então, nós fizemos uma explanação da importância desse grupo, desses micro-organismos bacterianos, corpos gram-positivos, que eles são o segundo grupo de micro-organismo mais importantes causadores de infecções em seres humanos e, consequentemente, são os que mais nós veremos presente no nosso dia a dia, no nosso diagnóstico, na análise das nossas amostras biológicas. Nós conversamos um pouco sobre a representatividade desses micro-organismos, visto que esses corpos gram-positivos é um grupo amplo de bactérias e que nem todos os integrantes deste grupo, corpos gram-positivos, são agentes patogênicos. Então, nós conversamos um pouco em relação a isso, vimos que alguns são constituintes de microbiota, nós vimos que outros são patógenos reconhecidos, nós vimos que outros são oportunistas, e nós precisamos ter esta visão crítica no nosso diagnóstico microbiológico, visto que eu preciso avaliar diversos fatores para determinar se o que eu estou visualizando, se o que eu estou encontrando, se o que eu estou isolando na minha amostra biológica é realmente um agente patogênico ou um agente de microbiota. Então, nós conversamos que determinados micro-organismos, corpos gram-positivos, presentes em determinados sítios, são microbiotas. Em outros, este mesmo micro-organismo que antes era microbiota, passa agora a ser um agente patogênico, como nós exemplificamos aí a questão do Staphylococcus epidermidis, que na pele ele é constituinte da microbiota e no sistema cardiovascular, na válvula cardíaca, ele é um dos principais agentes causadoras de infecções e de danos a esta estrutura importante para este órgão do sistema circulatório. Então, este grupo de micro-organismos, ele está em segundo lugar, ele é importante, né? Só perde para a família dos bacilos gram-negativos, principalmente a família Enterobacteriaceae, que será o segundo grupo que nós falaremos nas próximas aulas. Então, eu tirei um representante, então, como eu acabei de falar, é um grupo extenso, e eu preciso saber quem é que está aqui dentro. Nós vimos lá, nós escolhemos um gênero, né? Que é o gênero Staphylococcus, e nós vimos que dentro desse gênero eu tenho várias espécies que são considerados agentes patogênicos. E eu escolhi para a aula de hoje o Staphylococcus aureus, que é um agente importantíssimo, causador de infecções em inúmeros sítios infecciosos. Consequentemente, encontraremos eles em diversas amostras biológicas que nós, como biomédicos, analisaremos no decorrer da nossa vida de trabalho. Então, o Staphylococcus aureus ele pode causar infecção na pele, ele pode causar infecção urinária, ele pode causar infecção pulmonar, ele pode causar infecção na corrente sanguínea. Então, vejo que eu posso encontrar esse micro-organismo em diversos locais, em diversos sítios, então ele será preponderante no meu dia a dia. Daí a opção por escolher para nós darmos uma visão superficial de como se processa ou quais são os procedimentos envolvidos no diagnóstico do Staphylococcus aureus. Nós temos conversado até hoje que o diagnóstico microbiológico ele se processa em diversas fases. Foi isso que nós conversamos no início do nosso curso. Nós vimos que o diagnóstico microbiológico é dividido em fases pré-analítica, analítica e pós-analíticas. Nós vimos que dentro de cada fase dessa eu tenho um mundo de informações, um mundo de cuidados que eu tenho que tomar para que eu tenha um diagnóstico de qualidade. E eu tenho mostrado para vocês que eu tenho já aqui na minha fase analítica, que é a qual nós estamos trabalhando e a qual nós vamos começar a organizar a ideia de como se processa esta fase analítica. Nós vimos que nesta fase eu tenho virtualmente ou didaticamente algumas fases que eu devo seguir para determinar qual micro-organismo que está presente na minha amostra biológica. Então, nós começamos a ver isso lá na aula prática,
e nós vimos que no diagnóstico, na fase analítica do diagnóstico microbiológico, a primeira coisa que eu faço é analisar o quê? A minha amostra biológica. Primeiro, saber de onde esta amostra veio. Segundo passo é saber quais os micro-organismos mais preponderantes causadores de infecção neste sítio. Segundo, ao começar a análise desta amostra, analisar a sua característica macroscópica, ou seja, avaliar as características estão divergindo do que é normal ou não. Conversamos isso sobre urina e vimos que nós temos um padrão que a gente considera normal de urina, né? Uma cor amarelo pálida, sem a presença de grumos. E quando eu começo a avaliar a característica dessa amostra, eu posso ver se ela está destoando deste padrão considerado normal. Então, a primeira coisa a ser feita no meu diagnóstico microbiológico é a análise macroscópica da amostra. Depois, nós entramos na análise microscópica, né, que tem como metodologia a bacterioscopia, né, que é um esfregaço que eu aplico uma determinada coloração para melhor visualizar esses micro-organismos. Depois eu passo para a cultura e, finalmente, eu chego na bioquímica, onde, ao juncionar, ao coletar estas informações, tanto macroscópica, quanto microscópica, quanto cultural, quanto bioquímica, agora, com estas informações, eu serei capaz de dizer qual era o micro-organismo presente naquela minha amostra biológica. E este grupo de micro-organismos, que nós começamos a conversar, os cocos gram-positivos, e nós terminamos o último slide da última aula falando sobre isso, eles são células arredondadas, que têm agrupamento diversos, e como nós estamos falando aqui do Staphylococcus aureus, a gente vai falar do agrupamento, né, que se agrupa como estáfilo, né, como estafilococos que se agrupam no formato de cachos de uva, né, o mais popular que a gente consegue demonstrar para a gente ter uma percepção melhor em relação a isso. Então, o Staphylococcus aureus que nós vamos ver hoje, e nós vamos percorrer, na bacterioscopia, microscopicamente, ele vai se apresentar como cocos gram-positivos que se agrupam como cachos de uva. Eu já conversei com vocês sobre isso na microbiologia básica, mas vou reforçar um pouco mais aqui. Professor, como é que eu olho para este mundo de informação e consigo determinar isso, que são cocos gram-positivos que se agrupam em cachos de uva? Primeiro, a estrutura, a forma, eu olho para células isoladas, né? Células arredondadas, células cocóides, como eu posso ver aqui, ó. Então, eu determino, são cocos. A gram-positividade tem a ver com o que nós já falamos, que é a coloração que eu apliquei aqui, a técnica da coloração de gram, que determina a característica da parede celular bacteriana, se ela é espessa, se ela é delgada, se ela é mais espessa, ou seja, se ela é gram-positiva, parede espessa, se ela é gram-negativa, parede delgada, formada por peptídeo glicano. Nós vimos lá, e eu preciso desse conhecimento da microbiologia básica, que as bactérias que têm parede espessa, elas assimilam a coloração violeta ficando de cor roxa. E as bactérias que têm a parede delgada, elas assimilam o último corante, assumindo a coloração vermelha, ou como você queira enxergar, laranjada, né? Diferindo, destoando. E aí eu consigo determinar. Então, aqui eu olho para a célula isolada, eu vejo cocos. A coloração foi a coloração de gram que foi aplicada. Corou de roxo, significa que a parede é espessa, então é uma bactéria gram-positiva. E aí a gente determina o grupo a qual pertence este micro-organismo que está presente na minha amostra biológica. Estão vendo como na microscopia eu já consigo determinar a pelo menos a que grupo pertence esse meu micro-organismo, e o meu primeiro passo, a minha primeira resposta em direção ao meu diagnóstico microbiológico. Então, aqui neste momento, com uma simples técnica microscópica, que eu levo menos de 5 minutos para fazer, eu já consigo determinar a que grupo de micro-organismo pertence aquele micro-organismo que está presente na minha amostra biológica. Aqui é os cocos gram-positivos, que é o grupo que nós falamos anteriormente. E aí eu vou avaliando, é a primeira informação. Já sei que é o Staphylococcus aureus, com esta única informação aqui, eu já sei. Não, eu sei que é
pertencente ao grupo dos cocos gram-positivos. Eu não sei. Eu fiquei preocupado que determinados alunos, com um exercício que eu passei sobre bacterioscopia, estavam procurando determinar espécie. Espécie eu não consigo determinar ainda aqui. Eu consigo determinar a qual grande grupo este micro-organismo pertence. Eu sei agora, com esta informação microscópica, que ele pertence ao grupo das bactérias, na forma de cocos, e que são gram-positivos. E uma terceira informação que eu tenho é o agrupamento. Então, vamos lá, para não complicar. Então, determino que são bactérias pelo tamanho, pela morfologia, são cocos. Depois, pela coloração que eu verifiquei, eu determino que são cocos gram-positivos. Então, vejo que eu estou no grande grupo. Qual é o grande grupo que eu estou agora? Cocos gram-positivos. A minha próxima pergunta é, mas qual indivíduo deste grande grupo é isso que eu estou visualizando aqui? Eu vou para o arranjo, né? O arranjo eu determino. Então, a maioria estão em formato de cachos de uva, tá? Não podemos confundir que aqui eu tenho diplococos, ó. Mas esses diplococos, eles estão separados porque eu fiz um esfregaço aqui na minha lâmina. E as células se separam pela fricção mecânica que eu produzi na minha metodologia. Mas se olhar em vários campos, né? E aqui no caso, se olhar aqui nesta imagem que eu tenho, a maioria dos arranjos ele está no formato de estafilococos. E agora eu já defini, só olhando para o arranjo, a qual grupo, a qual gênero pertence. Ao gênero estafilococos. É o próximo passo que eu já dei. Então vejam que com a simples bacterioscopia, com a simples microscopia, uma simples coloração, eu já consegui agora olhar para a minha amostra biológica e determinar a que grupo este micro-organismo pertence, que são das bactérias, dos cocos gram-positivos e do gênero estafilococos. Então, o que eu posso chegar aqui com esta informação inicial é a que grupo ele pertence, né? A que gênero. No máximo que eu posso chegar é ao gênero. Então, aqui eu já chego ao gênero estafilococos. O próximo passo é cultura, né? Ao mesmo tempo, nós já conversamos isso em prática, são duas técnicas paralelas, né? No mesmo dia eu vou fazer a microscopia e vou fazer o meu meio de cultura, eu vou semear. E após semear, esta minha amostra biológica, lógico que eu vou semear no meio de cultura adequado, que permita o crescimento do meu micro-organismo. Nós também já treinamos isso, já começamos a conversar como é que seleciona o grupo, o meio de cultura. Então, se eu sei que o meu micro-organismo, pela microscopia, eu já sei que ele pertence ao gênero Staphylococcus. Eu vou oferecer um meio de cultura que permita crescer este gênero de micro-organismo, ou este grupo de micro-organismo, né? Semear esta minha amostra biológica, este meu micro-organismo, no meio de cultura que me dê o máximo de informação a respeito daquele micro-organismo é importante. Então, por isso, aqui, para o Staphylococcus aureus, um dos meios que nós escolhemos é o meio H-sangue, porque é um meio que permite o crescimento do gênero Staphylococcus e ainda me dá informação sobre características desse micro-organismo, como, por exemplo, a presença de lises, da lise de hemácias presente aqui no meu H-sangue. Tá? Então, volto a repetir novamente, a seleção adequada de um meio de cultura também é importantíssimo para o meu diagnóstico microbiológico, e é isso que nós estamos trabalhando. Tá? Então, já temos informação microscópica, agora vamos buscar a informação cultural, né? A característica desta colônia que está crescendo aqui no meu meio de cultura. Isto também nós já falamos na microbásica. Voltem na aula de microbiologia básica e dê uma olhada quando nós conversamos sobre a característica colonial dos micro-organismos bacterianos. Nós vimos o que é que eu avalio aqui. Eu avalio o tamanho, eu avalio a cor desta colônia, eu avalio vários aspectos, né? Se é seca, se é molhada, eu avalio as bordas, se ela é elevada, se ela é mamilonada. Voltem um pouquinho lá no assunto da microbásica, porque nós precisaremos muito deste assunto aqui
na microclínica 1, quando nós formos avaliar culturalmente este micro-organismo que está crescendo. E o Staphylococcus aureus, ele apresenta uma característica de cultura, eles têm colônias de média a grande, a borda é bem definida, a coloração dessas colônias, elas são amareladas, elas são convexas, né? Elas são convexas. Pensem numa gema de ovo. E agora transforme isso em uma miniatura. A colônia de Staphylococcus aureus é semelhante a uma gema de ovo. Vamos acompanhar? A gema do ovo tem as bordas bem definidas. Ela é convexa, né? Abaulada. Ela é amarelada. Então, lembra muito, nós vamos tentar colocar uma colônia dessa para vocês visualizarem na aula prática, ela lembra muito quem? Uma gema de ovo, só que em miniatura, né? Nós estamos falando aqui de coisas microscópicas. Essa colônia, por ela ser média a grande, eu vou conseguir visualizar ela, legal. Mas se eu não conseguir visualizar, eu tenho lá o meu contador de colônias, que tem um ponto de luz, né? Eu consigo visualizar que tem uma lupa que eu consigo aumentar essas colônias para visualizar suas características. Então, se eu já tenho a minha suspeita na microscopia que esse micro-organismo ele pertence ao grupo dos estafilococos, eu vou oferecer o meio de cultura que cresça estafilococos, e quando houver o crescimento, como a gente vê aqui, eu vou avaliar as minhas colônias. Olha como elas são pequenas. Aqui elas estão ampliadas para a gente visualizar essa característica, né? Então, eu vou avaliar se o que está crescendo realmente condiz com este grupo de micro-organismos. E, acima de qualquer coisa, já me dá um indício se realmente é o Staphylococcus aureus. Porque, olha só, dentro desse gênero Staphylococcus, eu tenho outras espécies além do aureus. Eu tenho epidermides, eu tenho saprofítico. E todos eles são cocos gram-positivos, ok? Todos eles vão apresentar um arranjo peculiar. No meu meio de cultura, eles vão ter suas diferenças, né? Coloniais. E é isto que eu vou avaliar. Então, quando eu vejo este tipo de colônia, bordas bem definidas, não, colônias de média grande, bordas bem definidas, convexa, cor semelhante a uma gema de ovo, isso é um grande indício de que é Staphylococcus aureus. E uma informação a mais que eu posso coletar quando eu utilizo o H-sangue é a presença de lise de hemácias que o Staphylococcus pode apresentar. Como a gente está vendo aqui, ó, aqui as hemácias estão íntegras, é o meu H-sangue. O Staphylococcus aureus, em algumas vezes, ele promove este halo, então ele produz, o micro-organismo está se desenvolvendo, produz substâncias que promovem a lise das hemácias em volta da colônia, formando este halo que a gente diz. Então, tem hemólise, e eu vejo uma possibilidade, mais uma característica que me aproxima do Staphylococcus aureus. Mas mesmo aqui na cultura, eu ainda não posso afirmar, eu posso sugerir que seja o Staphylococcus aureus. Eu posso sugerir, ainda não posso afirmar especificamente. E para eu afirmar especificamente que a espécie aureus, eu tenho que fazer a parte bioquímica, que é um assunto que nós ainda não falamos, que é um assunto que será contemplado grandemente na terceira disciplina, que é a Microclínica 2, fechando lá as 3 disciplinas importantes para o diagnóstico microbiológico, microbásica, microclínica 1 e microclínica 2. Essa característica bioquímica, eu vou avaliar esses micro-organismos que estão crescendo aqui, eu vou avaliá-los agora bioquimicamente. Eu vou fazer testes bioquímicos para poder definir a sua característica. E cada grupo de micro-organismos, nós estamos nos cocos gram-positivos, cada grupo de micro-organismos, eles também têm o seu perfil bioquímico. É por isso que eles estão dentro de um grupo, né? É por isso que eles estão dentro de um grupo. Nós falamos isso superficialmente, como é que funcionaria a taxonomia, né? O agrupamento desses micro-organismos em grupos maiores, depois em grupos menores, levando em consideração as características que eles compartilham. Então, esse grupo de micro-organismos, essa espécie, ou esse gênero agora, né? O gênero Staphylococcus, ele compartilha determinadas características bioquímicas. E é isso que eu vou avaliar agora, para determinar a que espécie ele pertence.
Então, aqui eu tenho o que a gente chama de provas laboratoriais, que eu uso para determinar a espécie do gênero Staphylococcus. Quais são? O teste da catalase, o teste da coagulase, o teste da DNase, do manitol e da sensibilidade à novobiocina. Tá? Então, são 5 testes que eu faço para testar bioquimicamente. Então, eu vou lá e vou testar essas colônias que cresceram aqui, que eu já suspeito que seja o Staphylococcus aureus, mas ele pode ser o epidermides ou ele pode ser o saprofítico. Então, vamos ver como essas 3 espécies elas diferem bioquimicamente. Então, vejam só, apesar de elas participarem do grande grupo que são os cocos gram-positivos, apesar desses 3 espécies participarem do mesmo gênero, que é o gênero Staphylococcus, elas têm as suas individualidades, que pode ser bioquímica, que é o que nós vamos avaliar agora aqui. Então, vamos lá. Quanto à catalase, eu faço o teste da catalase, o Staphylococcus é catalase positivo. O epidermides também é catalase positivo. O saprofítico também é catalase positivo. Então, vejam só que um único teste bioquímico não foi suficiente para eu separar esses grupos, essas espécies aqui, para eu determinar a que espécie ela pertence. É por isso que na bioquímica eu faço bateria bioquímica, ou grupo de testes bioquímicos. No caso aqui, eu vou fazer 5 testes bioquímicos para determinar. Então, se eu fizer só a catalase, eu não vou ter respostas, eu não vou saber se é aureus, se é epidermides ou saprofítico. Eu faço um segundo teste. Então, veja que eu peguei uma informação, agora eu vou para uma segunda, buscar uma segunda informação. Eu faço o teste da coagulase. O teste da coagulase, o Staphylococcus é coagulase positivo, mas o epidermides e o saprofítico não é. Estão entendendo? Então, aqui, veja como já começou a primeira diferença. O aureus é positivo, mas o epidermides e saprofíticos é negativo. Eu faço o teste da DNase para verificar se esse micro-organismo que eu estou testando, ele tem uma enzima que quebra as bases do DNA. O Staphylococcus aureus, o epidermides e o saprofítico não tem. O manitol, o Staphylococcus aureus, o manitol é o meio de cultura manitol. O manitol é um meio de cultura com muitos eletrólitos, muito salgado, é o meio salgado que a gente chama. Mas nesse meio salgado, só os Staphylococcus aureus conseguem crescer. Ó. O epidermides e os saprofíticos não conseguem crescer. Então, estão vendo que aqui eu tenho um meio de cultura inserido na parte bioquímica, porque ele vai me responder uma questão. Este micro-organismo, ele tem a capacidade de crescer no meio salgado? O aureus tem, os dois não tem. E o outro eu faço a sensibilidade aos antimicrobianos, né? Eu uso aqui a novobiocina, a vancomicina, um meio de cultura, aliás, um antimicrobiano que eu saiba que aquele micro-organismo é sensível ou resistente. Então, a novobiocina, o Staphylococcus é sensível, o epidermides também, o saprofítico ele é resistente. Então, eu vou fazer esses 5 testes e vou anotar, né? Eu tenho uma tabelinha para anotar. Fiz o teste catalase, deu positivo. Coagulase deu positivo. DNase positivo. Manitol positivo. E sensível à novobiocina. Então, este perfil bioquímico, ele se encaixa perfeitamente em quem? Staphylococcus aureus. Eu acabei de definir agora a espécie. Eu acabei de terminar o meu diagnóstico, se vocês perceberam isso. Quando eu termino a bioquímica, eu já sei qual é o micro-organismo, qual a espécie de micro-organismo presente na minha amostra biológica. E aqui, ó, tá vendo que nós fomos lá na frente, nós avançamos, chegamos ao final do diagnóstico microbiológico. Retornaremos ainda para, que nós ainda estamos na fase analítica, mas eu já estou adiantando para a gente visualizando, que nós vamos ver lá na frente, depois nós retornaremos para fixar este conhecimento. Se o perfil bioquímico avaliado foi catalase positivo, coagulase negativo, DNase negativo e manitol negativo e sensível à novobiocina, se encaixa ao epidermides. Se o perfil é catalase positivo, coagulase, DNase e manitol negativo e resistente à novobiocina, ele se encaixa no saprofítico.
Se nós olharmos aqui o epidermídeos e o saprofítico, vejam quanto eles são parecidos bioquimicamente, ó. Eles dois são catalase positivo, coagulase negativo, DNase negativo, manitol negativo. A única diferença, olha aí, a única diferença é que o epidermídeos é sensível e o saprofítico é resistente à novo biocina. Então, entendam que a necessidade de eu fazer um grupo de testes bioquímicos é porque se eu deixasse de fazer, por exemplo, aqui a novo biocina, eu não ia conseguir determinar se era o epidermídeos ou o saprofítico. Eles são idênticos bioquimicamente. É apenas este teste que permitiu eu diferenciar entre um e outro. Então, quando eu monto esta bateria bioquímica, este grupo de testes bioquímicos, é porque quando eu tenho o resultado deles, eu consigo determinar, dependendo do perfil analisado, verificado, a qual espécie eles pertencem. Tá? Aqui na bioquímica, já fazendo uma expansão, não é só saber como faz, eu preciso saber o que é que está por trás deste teste bioquímico. Então, o primeiro teste que nós vimos lá que eu faço é o teste da catalase. Eu ponho lá a minha colônia, né? Faço esfregaço de uma colônia e coloco 2 gotas de peróxido de hidrogênio. Olha aí, quando há formação de bolhas, o que é que eu tenho? Significa que houve a reação, então este meu micro-organismo ele é catalase positivo. Tá? Na bioquímica, o segundo teste é o teste da coagulase, a capacidade desse micro-organismo promover a coagulação do plasma sanguíneo. Né? Olha aí, aqui ele promoveu aqui a formação de um coágulo, então é coagulase positivo. Aqui não, ó. Aqui não tem coágulo nenhum, então aqui é coagulase negativo. Então, a capacidade de coagular ou não está envolvida com característica do micro-organismo. Ele produz alguma substância que promove aquela coagulação. Tá? Então, tudo isso eu vou avaliando. Nós estamos na parte da bioquímica, a gente vai aprofundar. Então, só para mostrar esses testes. O teste aqui não é coagulase, é DNase. Eu faço também e verifico se há a formação de um halo. Né? Se há a formação do halo, significa que ele é DNase positivo. Depois nós vamos expandir. O agar-manitol é o crescimento, então houve crescimento em meio salgado, então significa que este meu micro-organismo ele é capaz de crescer, né? Quem é que cresce em meio salgado em água manitol? Nós vimos lá que é o Staphylococcus aureus. E o teste da sensibilidade à novo biocina é o teste de sensibilidade aos antimicrobianos normais, só que aqui eu estou testando a novo biocina. E nós vimos lá que eu tenho 2 perfis de sensibilidade. Quem é sensível à novo biocina? Staphylococcus aureus e o epidermite. Quem é resistente? O Staphylococcus saprophyticus. Tá? Depois nós vamos aprofundar essa questão da bioquímica, inclusive em aula prática, quando nós formos falar do grupo dos bacilos gram-negativos, eles também têm um perfil bioquímico que nós testaremos em aula prática. Ok? Por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima aula.